Ah, entendi. Agora sim, seja muito bem-vinda, my fairy Thaís. A gente vai bater um papo hoje sobre planejamento e organização nas suas aulas. E a fairy Thaís, ela tá com a gente aí desde o ano passado, e esse ano ela fez uma reprogramação aí, conforme a gente estava conversando. Pra quem não me conhece, eu sou a Valdineia Santos, mentora aí das Fairy Teachers, né, as teachers que dão aula de inglês para crianças a partir de 2 anos. E no programa da Fairy Teacher, além de trabalhar a questão das aulas lúdicas, divertidas, a gente trabalha também um pouquinho do pessoal, né, Thaís? Um pouquinho da vida pessoal, um pouquinho do que você quer, onde você quer chegar. E a Thaís, ela fez, assim, algumas mudanças já, né, e está experimentando isso do antes e depois da formação, e ela vai contar um pouco para vocês. Como a Thaís tem horário, gente, aí eu vou fazer bem rapidão com ela, mas se tiver dúvida, você coloca aí, a gente responde depois, tá bom? Thaís, seja muito bem-vinda. Eu queria que você começasse falando, né, o teu nome, onde você mora, onde você trabalha, qual a cidade, para as pessoas se identificarem aí um pouquinho da onde você é. Fica à vontade. Já. Olá, olá, fairies e futuras fairies, né? Meu nome é Thaís, eu trabalho aqui em Gonçalves, que é interior de Minas Gerais, é uma cidade turística, mas eu moro a meia hora de Gonçalves, eu moro em Paraisópolis, que é bem pertinho. Mas eu sou natural de Pindamonhangaba, já rodei bastante aí por algumas cidades, mas Minha agora eu cidade, né, tô, Thaís? Somos, é, assim, ó, tô de Pindamonhangaba Tô juntas. tô nascida em Pindamonhangaba, estudei aí na Unisal, então, assim, sou do Vale do Paraíba, mas já morei no Rio, e agora, como dizem, né, tô radicada em Minas, comi queijinho mineiro aqui mesmo. Não, e sem contar, né, quem não conhece, eu não conheço Gonçalves ainda, eu conheço Paraisópolis, mas diz que é lindo, gente, para É visitar, uma região lindíssimo. gostosa. Então, assim, eu faço uma viagenzinha, né, que o pessoal costuma dizer que é meia hora, né, pra ir. Esse deslocamento você já dá pra dar uma desestressada, você olha ali as montanhas, tudo Meninas, vocês já estão vai pensando o percebendo que vai pela fazer, né, durante internet da o Thaís, né, Thaís? dia. É A a sua internet está a minha oscilando um internet tá um pouco pouquinho ruim, eu vou tentar ficar mais perto do do roteador. roteador, isso, Sim. pra ver se A melhora Thaís aqui um está pouquinho. rodeada de montanhas, né, então assim que muda o tempo, alguma coisa assim, já interfere aí na internet dela. Mas Thaís, enquanto você vai chegando aí, conta agora pra gente onde você trabalha, né, com qual faixa etária, a quantidade da sua carga horária, e depois aí um pouquinho como é que você me conheceu para você entrar aí na formação. Então, lá na prefeitura de Gonçalves, eu trabalho 30 horas semanais, né, então essas 30 horas são divididas durante a semana, na segunda até sexta. E eu trabalho com a faixa etária de 4 anos até 10. Então, assim, eu dou aula para a cidade toda. Então, assim, eu sou a professora de inglês da cidade. Então, quando você vai se deslocar de uma escola para outra, qualquer criança na rua que você vê com um uniforminho da prefeitura é minha aluna. O reconhecimento já vem, já não tem nem como não trabalhar, né, todo mundo te conhece. Exato, todo mundo te conhece. Hoje mesmo, eu me deslocando de uma escola para outra, eu passando, assim, pela pracinha, vi uma criança na rua, falei: "Ah, deve ser meu aluno", mas não consegui ver. Aí atravessei a rua, ela me viu e já berrou lá do outro lado: "Teacher". É muito gostoso esse reconhecimento, né, de cidade pequena. Sim. Apesar de eu ser de Pindamonhangaba, eu não conheci a Val em Pindamonhangaba, eu conheci a Val no Instagram, pra você ver como o Instagram ele faz essas pontes, né. Isso é E muito assim, desde interessante, porque muita gente daqui de Pinda não sabe desse trabalho da formação da Fairy Teacher.
né? A maioria das ferries, você Para pode ver, você né? ver. É de Aham. Macapá, de Minas. É, de lugares Minas, bem longe. bem longe, bem longe. E assim, eu acho que foi uma aquela assim, conspiração, quando você se coloca para trabalhar com uma coisa, e aí também, né, o algoritmo do Instagram, eu desde que entrei lá, né, eu entrei em junho do ano passado, aí eu comecei a buscar coisas no Instagram de atividades, assim, para eu poder me inteirar um pouco mais, porque eu venho do ensino médio, né? Então, a minha formação com criança não era meu ponto forte. Então eu precisei, assim, batalhar, buscar, né, como é a forma de me Referências, né? comunicar. Qual é a forma certa de você se comunicar, como começar a aula. Porque, assim, a minha dificuldade não é, né, felizmente não é a língua, não é dificuldade com o inglês. A minha dificuldade é de você adaptar o inglês para a faixa etária, que não é assim, eu fiz faculdade de letras, né, no ano tal, foco Hum, é ensino fundamental 2 e médio. Mas não é sério, eu estudei inglês, estou apta a dar aula, né? Muita é. gente faz intercâmbio, estuda inglês por um tempo, estou apta a dar aula. Não é isso, né? Então, e você pegou num ponto muito, né, muito importante. Essa questão não é ser fluente na língua que você está apta a dar aulas. Como as pessoas falam português e não estão aptas para dar aula de português. E Exatamente. inglês para criança, então aí ferrou mais ainda, né? Porque a Uhum. criança tem todo o mundo dela e importante de fazer. E nessa época, ô Thaís, que você estava procurando, você chegou a participar da semana da Fairy Teacher ou não? Ou você já pegou e já entrou na Não, formação? eu participei de alguns aulões gratuitos, mas assim, eu acho que foram 2 só. Mas isso Uhum, foi lá para setembro, assim, foi bem quase, né, para começar mesmo. uhum. E aí eu vi o depoimento das meninas, partilhando mesmo o antes e depois da formação, e eu falei: "Poxa, eu tô fora disso por quê, né?". Sim. E isso é uma coisa que assim, a gente na nossa profissão, a gente acha que sente bastante, e eu percebo isso na fala das meninas. A gente trabalha muito sozinha, né, é uma coisa assim, a gente não tem um coletivo nosso, né. Então Uhum. você dentro da escola, é só você que dá aula de inglês, porque as professoras, né, regentes da sala, elas têm 3, 4 salas de terceiro ano, 3, 4 salas de segundo ano, então eles sentam junto, eles programam, eles fazem. É o que eu mais vejo lá na escola, são as trocas deles, né. Então assim, essa semana eu planejo a aula e entrego para eles entregam até as coisas impressas um para o outro. Eu acho bacana isso. Agora em inglês não, tipo assim, se vira você, minha filha. É só eu sozinha e cria tudo e faz a aula e tudo, né. Então assim, Até os essa horários, né? semana Até os horários às até os vezes não bate horários, com o delas, então aí você não fica bate, você realmente consegue. Você sozinha. participa de uma reunião semanal com todo mundo, mas aí cada sala tem sua demanda. Eles conseguem fazer projetos juntos, mas quando a gente consegue integrar alguma coisa, é assim, é porque você sabe que vai dar muito trabalho, você vai passar Uhum. nervoso, é porque então aí daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto, né, de sobre a mentoria nesse caso para que eu achei bacana, Val, que mudou assim para mim, assim, a gente ter essa troca. Você tem alguém para contar, você tem alguém para falar assim: "Olha, deu certo minha aula, não, deu errado minha aula, deu tudo errado". E você sabe que a outra pessoa ela realmente está te ouvindo, né. Assim, a gente trabalha com inglês sozinha na escola, você fica assim, eu sou uma pessoa que, assim, eu sou uma ariana torta, eu gosto de pessoas, eu lidero a turma, eu gosto de partilhar com os outros, gosto de ver que deu certo, né, e também como a Mariana gosta de elogio, eu faço tudo sozinha, ninguém me Sim, elogia, quem não gosta? Que né. aliás, ou aulas divertidas e lúdicas que eu falo lá do reconhecimento, são 2, né, de você ser reconhecida mesmo, receber elogio, poxa vida,
dá um trabalho do cão a gente fazer aqueles negócios tudo, fazer os projetos, né, a criançada sair falando, e aí, tipo: "Ah, tá, né, legal. Ah, legal. É, legal". Não tanto, né, a questão financeira, mas a questão também aí do elogio. Então você diria, Thaís, assim, se você olhar lá para trás, o que você estava procurando realmente era essa organização, né, essa troca, e no Uhum. momento que você achou lá o aulão gratuito, foi isso que você achou. E lá dentro da formação você achou isso? Tipo, a gente tem essa comunidade que você Tem, consegue. a gente se fala toda semana, todo dia, se precisar, né? Às vezes, como a rotina, a gente sabe que a rotina de teacher é complicada, mas assim, quando a gente tá ali, você entra lá no Telegram, uma pessoa coloca, gente, o que que vocês acham que eu faço com esse tema? Aí, assim, não responde na hora porque a gente está no trabalho. Mas eu já cheguei a responder né, quando a gente está em trânsito, respondo, a outra responde também, dá ideia. E fora você que você manda as coisas lá, né? De qualquer hora, qualquer momento. Um monte de coisa. Pede, pede um help. Val, precisava. Vamos fazer, né, um projeto de Women's Day. Aí tá, daí assim, não é um projetinho. A Val vai e manda assim, e-books, É, ideias, moldes, molduras, não sei o que lá. E aí, parte assim, para colocar no Instagram, fundo, para é, fazer a fundo, propaganda. tem molduras. Aí, assim, tem hora que você nem consegue ver tudo. Mas assim, de você não se sentir sozinha, tá vendo? Ó, Sim. você também, as mesmas coisas que você passa, a outra teacher está passando lá no Macapá, lá no Ceará, lá em Ribeirão Preto, lá não sei na onde, e você poder fazer essas trocas, né? Então, assim, Uhum. tá precisando de alguma coisa, entra lá na plataforma, procura lá, e assim, se você não usar o que já está lá pronto, você já tem um norte, se adapta para a realidade da sua escola, você já tem pelo menos um norte, né? E Sim. saber que você não está remando sozinha. É. E você, assim, né, o antes e depois, o que que você acha que mais impactou para você? Porque você tinha também uma outra questão, que é a questão de sobrecarregamento mesmo, né, você dá aula para a cidade Uhum, toda, né, então você sim. pega todas as turmas, o tempo todo. O que que mudou para você nesse quesito e na formação como um todo? Para quem está fora, e olhando para você, você fala assim: "Ó, a Thaís antes da formação e a Thaís depois da formação", sendo que Thaís, mesmo você tendo entrado no ano passado, mas você ficou mais ativa foi esse ano, né? Foi depois dos Foi, workshops, eu acho, não foi? foi. Então, eu entrei ano passado, assim, nos 45 do segundo tempo, já o juiz saindo do campo, porque Tem foi gente assim, que está vó. esperando isso, porque a Ah, formação vai não, fechar agora sexta-feira. não, gente, não, assim, eu esperei porque eu realmente não tinha né, o O money, dinheiro, money. a couldn't effort. Mas assim, a avó foi super bacana e entendeu esse lado também, não desistiu de mim, eu agradeço bastante, porque eu entrei ali assim, entrou o dinheiro que eu estava precisando, eu já, Sim. né, Porque dinheiro investi, não é porque eu sabia, dinheiro não é o problema, né, para entrar na não, formação, não é o exa problema. exatamente. Então, assim, eu lembro que as meninas estavam pedindo boleto, estavam pedindo não sei o quê, e a Val, gente, não consegui ainda, mas vou lá atrás. E é uma coisa Uhum. assim, você vê que não tem o seu lado de retorno financeiro, mas você vê que você está comprometida com o trabalho que você quer entregar pra gente, né? Não é se você não vai ter dinheiro, não vai pagar, tá próxima, entendeu? Não é isso. Não, não, Então, nem é o esse é o. propósito, né. Então, e esse que é o diferencial que eu vi na live de segunda as meninas falando também, que é você ter esse olhar, mas parece que você tá ali num grupo, mas você está sendo enxergada na sua individualidade, né? Então, isso faz bastante diferença. Então, eu entrei no ano passado, eu ainda estava me sentindo muito atarefada e atropelada. Então, se eu entrei, falar para você que eu entrei e já olhei no acesso, não, eu não, eu entrei, a Val que me cobrou, ó, você não entrou ainda, tá só, o seu Uhum. E eu acesso está cobro aqui mesmo, já, gente. você não entrou ainda, não tem 1% de nada que você viu. Aí eu falei, não, ó, Val, eu queria garantir
a minha vaga, queria garantir a minha mentoria individual, que eu precisava de um sacode, que eu, né, eu sabia que eu estava precisando. Aí fui para poder organizar minha vida ali. Aí, final de ano, é formatura, não sei o que lá, não sei o que lá, então eu não fiz nada, mas assim, estava lá. Aí agora, quando começou, assim, o ano mesmo, eu falei, não, agora vamos lá que eu vou entrar em tudo, vou fazer E fez, né? a minha parte, mas Fez foi não, né, assim, tá fazendo, né, tô Thaís? fazendo, eu ainda tô em processo, tô em Uhum. processo. Eu deixei para contar hoje, para você, que Ai, meu Deus, eu outra surpresa. então, deixei para contar hoje. Porque no dia da nossa mentoria, lembra que você falou para mim assim, nossa, você não tem livro didático? Uhum. É um caos, porque assim, além de ter 1 milhão de turmas, eu tenho que fazer todos os materiais do zero. Então Sim. aí, inventando, ainda falei isso na reunião, eu não vou inventar roda todo dia mais. Já tem coleções prontas, já mandei e-mail lá para Magic, Magic Book lá. E assim, mas eu precisava me impor, né? Assim, eu sou a professora efetiva da cidade. Então eu falo com quem? Ah, não tô resolvendo aqui, eu vou falar, eu tô assim agora, não resolve, vou falar com o prefeito então. Já tô um Virou fairy pouco, mesmo, gente do céu. virei férreo, tipo, vou falar com o prefeito. Agora é assim, qualquer coisa eu vou falar com o prefeito. Muito bom. Porque, assim, não foi me garantido que eu vou conseguir para esse ano ainda os livros, mas Uhum. já consegui ter voz para falar que bateu um pezinho ali que eu quero meus livros, Perfeito. né? Ela está falando, gente, principalmente das crianças do fundamental, que é a partir É, de primeiro ano, né? isso, a A partir partir do do primeiro primeiro ano. ano. Então, essas crianças, eu geralmente falo, cara, você precisa ter livro, porque livro é vida, né? Você escolher bem o material didático, mas é vida para a professora, porque você tem que ter duas questões. A questão de lúdico dentro da sala de aula, mas você precisa também ter uma vida que você não gaste seus finais de semanas aí se matando. Então, foi essa sugestão aí que eu tinha dado para a Thaís. Pô, E aí você então conseguiu. tá. E aí Perfeito. eu já, na reunião seguinte, né, depois da nossa mentoria, já fui, né, assim, deixei a reunião rolar, tem alguém que tem mais alguma coisa para falar? Eu. Eu adorei. Depois não, depois que estava todo mundo indo embora, eu Sim. falei assim: "Eu acho que é bom a gente aprender a falar na hora certa". Porque você fala no começo da reunião, você já é cortada. No final, as pessoas já até aceitam, né, que já quer ir embora. Quer ir embora Aí mesmo? já aceita, né: "Posso pedir um livro?", né, "Cadê meus livros?". Aí tô nesse pé, Val. Legal. Então, para finalizar aí a sua fala, Thaís, antes e depois de Thaís, na formação, se alguém ainda está em dúvida de entrar na formação, o que que você falaria? Gente, não pensa. Tá pensando mais o quê? Para de bater cabeça, que nem eu. Eu estava batendo cabeça. Para de bater cabeça e vem virar fairy também, porque a gente só tem a ganhar. A gente se sentir fazendo parte de um grupo, né? A gente está aqui se ajudando. E é uma coisa assim que não tem como você ficar fora, atualmente, você ficar trabalhando sozinha e fazendo plano sozinha. Não Buscando dá, gente, tá atividade na bom? internet sozinha, sem Buscando saber qual atividade sozinha, atividade. sem saber se você está fazendo para a faixa etária certa. É, não tem por que você ficar assim totalmente à mercê ali da internet, porque você fica com muita coisa e ter coisa demais faz mal. E a Val me puxou a orelha disso, que eu achava que eu estava com criatividade ruim, a Val não, ó, tá, está com criatividade demais. Para um pouco, né? Faz o seu, né? Eu vou guardar isso para sempre. Faz o seu arroz com feijão bem feito e leva a sobremesa de vez em quando. Não, eu queria fazer sobremesa todo dia, eu ficava doida. Aí fica doente, É doente, exatamente. aí fica doente, aí não dá conta. Thaís, eu sei que você tem no seu horário, gratidão por você estar aqui. Imagina, eu fiquei muito Você feliz de participar. E como assim, né, eu sempre vocês falaram uma coisa na live anterior que ficou na minha cabeça, né, quem está aqui com a gente já é fairy, né, já era fairy. Thaís já era uma fairy mesmo, gente, porque ela
realmente a criatividade dela era demais. Tinha que pegar ela e falar assim: "Não, calma", né, porque quando a gente tem muita criatividade, a gente se desgasta muito, é muito gostoso, mas você tem que pensar na sua vida pessoal, porque se você não pensa na sua vida pessoal, daqui a pouco não tem mais criatividade nenhuma, né, porque você não vai dar conta. Então, parabéns de novo, Thaís, por fazer parte da nossa Obrigada. família. Hoje eu lancei o nosso álbum oficial, já está Ai, lá que no demais. Instagram, depois passa lá para você ver. E eu estou muito feliz, viu, de você ter tomado essa atitude de estar aqui com a gente. Eu lembro que foi, assim, uma insistida, tal. Tem pessoas, gente, que eu acabo insistindo, mas não é para vender. Eu não sei, eu acho que deve ser uma conexão com a É pessoa. uma conexão, né. É, eu Você acho que é vê uma se essa conexão. pessoa precisa. E É, eu porque não é estava com todo mundo. nessa É engraçado, porque não é todo mundo que eu faço isso. Então, olha, thank gratidão, you viu? very much. Beijo. Até mais. Beijo. Bye, bye. Bye. Olá, Elaine. Elaine chegou. Elaine também é Olá, nossa fairy. hello. Tudo bem? A Elaine também, gente, a gente também vai falar aí sobre planejamento e organização. Elaine passou aí também por um processo. Eu vou deixar ela contar como que a gente se conheceu, tudo mais, mas Elaine também é uma das fairies que eu tive que caçar. Tive que ir lá falar, tipo, ir mostrar, né? Tipo, ah, será que eu vou? Será que eu Oi. não vou? E também acho que foi esse ano, né, Elaine, que você pegou no tranco, que do ano passado estava Oi. mais ou O menos, ano, sim, né, estava que muito atarefada, né, no ano é porque eu passado. também, né, lancei a formação em novembro para dezembro, né, naquele pico que Isso. ninguém tem nem tempo para respirar. Então, Elaine, para a gente começar, fala para mim, né, o teu nome, onde você mora, onde você dá aula, como que é a sua rotina de aula Uhum. primeiro. Então, meu nome é Elaine Kruk. Eu atualmente moro em Porto Velho, Rondônia, não sou daqui, mas moro aqui há 5 anos. Gente, eu não Gosto falo para bastante vocês. daqui. As minhas fairies são todas sei muito longe de Pindamonhangaba. Eu acho É que um lugar depois eu muito vou bom. depois eu vou marcar, assim, uma agenda para ir visitar vocês, sabe, a gente fazer os encontros ao vivos, Ah, seria bem não legal, é? seria ótimo. Então, aí eu conheci a Val através do Instagram, né? E aí comecei a assim, assistir os conteúdos, achei muito assim interessante, né? Aí todo dia eu vi uma coisa nova, foi me chamando a atenção. E aí eu já estava assim super atarefada, que eu estava em 2 empregos, mas assim a parte financeira não estava assim de acordo com o que eu queria, né? E assim sem direcionamento, já tem bastante um certo tempo de experiência e trabalhando na rede particular, numa escola de idiomas e numa escola particular bem conceituada aqui Agora, né. da Mas o cidade. antes, indo só um pouquinho no E é, antes, né, que é essa questão então, de no antes eu estava numa escola também, né? Numa mas essa escola boa questão também. financeira, essa questão, assim, às vezes, você pega uma, 2, 3 escolas, e isso não te dá o retorno Isso, financeiro, não é isso que te exatamente. garante retorno financeiro, na Não, verdade. exatamente. Eu estava com sobrecarga de trabalho e eu ainda estudo, né? Comecei uma pós na área de educação bilíngue recente, né? E no final do ano passado estava terminando nos estágios finais da faculdade de letras, que eu já tenho pedagogia, então assim, mega ocupada, né? E aí decidi começar o projeto com a Val, né? Aprender, me aprofundar, e foi a melhor coisa que eu fiz. Mas eu lembro que quando a gente se conheceu lá no Instagram, acho que você teve uma consultoria gratuita, não teve no início? Isso, começou tudo Foi a partir você da que foi consultoria. um projeto de leitura, alguma coisa assim, não foi? Isso, isso. É, e aí, Aí eu já me encantei, né? essa foi uma Já consultoria que eu dei começou tipo de daí. 15 minutos, né, mas foi uma consultoria bem legal mesmo.
E aí, Exatamente. quando a gente se conheceu lá, de pronto você falou assim, não, eu vou entrar na formação? De início, assim, eu já queria entrar assim, se possível, o quanto antes, né? Eu falei, mas eu vou esperar um pouquinho, porque eu estava com outras coisas, assim, preocupada em dar conta de muita coisa, e tive alguns problemas de saúde também, e inclusive nesse ponto ela ajudou bastante, né? E aí até que eu consegui, Legal. conseguindo me encaixar. Então, mas primeiro, assim, você chegou a assistir à formação, Elaine, aquelas aulas gratuitas ou não? Chegou a assistir. Cheguei a assistir todos. Ah, legal. Então, Aí o acompanhei encantamento. todas para Aham, depois. sim. E agora vamos falar, depois que você entrou na formação, né? Quero saber um pouquinho da Elaine, antes da formação e depois da formação. Porque aí agora, esse ano, eu sei que você trocou de emprego, como que tá a parte financeira? Tá linda, tá o dobro e mais um pouco. Ai, que Muito melhor, melhorou bênção. a qualidade de vida, muita bênção, sabe? Assim, o direcionamento assim que a gente tem é outra coisa, faz toda a diferença. A organização, melhora tudo, tudo mesmo. Aí eu me sinto hoje em dia mais confiante, mais preparada. Eu sei que assim todo dia a gente tem coisa para aprender, né? Uhum. Mas assim eu me sinto muito preparada. E olha que engraçado, né, porque você Demais, tem anos aí de carreira, né, Elaine, não é uma coisa, assim, totalmente bastante. nova para você. E Hoje aí você tá foi como se eu tivesse começando. Hoje você tá em 2 escolas ou uma? Só uma, só trabalho no período da manhã, tenho as tardes livres para ficar com meu filho, para estudar, para cuidar de mim, para fazer yoga, fazer tudo que eu gosto. E ainda ganhando o dobro, é Então, isso? eu estou em casa o dobro e mais um pouco, o dobro e meio. Uau! Assim, E excelente. isso depois das orientações da formação aí que você foi focando o que que você queria. Foi. Eu fui em cima, eu acho que me faltava também, que a gente conversava bastante, né, Val? A questão Sim. da gente como colocar em prática, né? E aí tem que ter um início. Aí eu vi que dá certo, e aí eu passei, né? Foquei naquilo e fui me sentindo assim cada dia melhor, cada dia O melhor e direcionamento, né. foi. E aí eu acho que eu passei, acho não, eu acredito que eu passei essa boa impressão também para os outros, né? Uhum. Que a Pra gente Elaine, para quem consegue não está mostrar, na né? formação, assim, para entender aí o que que você passou, né. Pelo que eu entendi aí, você estava em 2 escolas, correndo, não ganhando tanto, e hoje você está numa escola boa, ganhando mais do que o dobro, e ainda com tempo livre, né, porque a gente está aqui às 2 da tarde conversando, né, não é para todo Nunca que mundo não é para todo mundo estar exatamente. aqui às 14 horas, né. Tem muita gente que está aí com a carga lotada, esgotada, porque não Nossa, eu consegue fiquei fazer muito isso. tempo assim, muitos anos da minha vida, assim, saindo de um lugar e já indo para outro. Uhum. E na formação a gente fala muito disso, né. A gente fala muito Fala. disso, da autovalorização, de focar naquilo que você Sim. quer. Pra quem não está lá, que está lá fora ainda, o que que você fez que você acha, assim, que a formação te contribuiu muito para isso, para que você conquistou o seu lugar, como, né? Como que a formação te contribuiu com isso? Contribuiu totalmente. Para mim, é assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu sempre falo, que assim, eu não tinha noção, e olha que eu sempre sou uma pessoa que pode organizar bem, assim, eu consegui me achar dentro da profissão, dentro Acho que seu áudio da está batendo um rotina. pouquinho no microfone. Melhorou um pouquinho? Melhorou, melhorou. Então, o que eu vejo assim para mim que fez toda a diferença é a questão de eu saber como encaixar as coisas dentro da rotina. Para mim foi o direcionamento.
do curso, né? Eu comecei a colocar em prática a questão de organização, que como eu estava dizendo, né, eu sou uma pessoa assim, sempre fui uma pessoa organizada, mas ainda não tinha sabia como organizar, como direcionar Entendi. coisas de uma forma mais assim precisa. E dentro da sala de Tudo, aula? né? Porque eu lembro que acho que a gente trabalhou isso também, a questão do dentro da Uhum. sala de aula. A postura, né, também bastante. Eu sinto muito mais assim, flui muito melhor. Eu acho que a autoconfiança também, para mim, foi excelente. Eu também senti isso para você, Muito bem né? trabalhado. Aquela coisa assim, eu sei fazer tudo mais, mas quando você pegou Isso, aquilo assim, fala, não, tipo, eu posso fazer, é isso que eu vou fazer. Aí foi a hora que você virou a chave. E aí até mesmo de buscar um exatamente. posicionamento melhor, de realmente ir lá e falar assim, não, eu sou capaz, eu vou lá fazer. E conseguiu, né? Sim, Eu vi muito consegui. isso na sua trajetória. Gente, eu fico muito feliz, sabe, assim, porque a minhas fairies, é o que eu falo, né, da formação, quem está entrando agora na terceira turma. A gente ainda está muito próximo, né, a gente ainda consegue ter essa proximidade. É claro, são todas? Não. Cada uma dá a sua abertura, mas quem está aberta para isso, a gente viu frutos muito, mas muito. Parece mágica, não é, Elaine, lá dentro do grupo? As Parece. conquistas das É incrível, fairies. Né, e é muito rápido, às vezes é de um dia verdade. para o outro, de uma semana para outra. Então, assim, e a Elaine Comigo não foi? Conta aí para foi. mim. Eu fiquei muito surpresa, porque assim, para mim foi a palavra que eu consigo definir, se você me perguntar, é desafio, né? Para mim foi tudo para mim foi, e também a formação me ajudou nesse sentido de eu em tudo, né? Questão de gerenciamento de tempo, de autoconfiança, de tudo um pouco. E aí, quando eu recebi a proposta desse trabalho atual, nossa, a palavra que me veio assim em mente, desafio. Tá aí o que eu sempre quis, mas se fosse em algum tempo atrás, né, sem preparo, com certeza não teria recebido essa proposta e, né, seria uma Sim, realidade bem diferente. muito bem. Ó, a Sheila está perguntando aqui como que é a formação da FAIR, o que que a gente aprende, e ela quer ter a fluência e não tem. Então, vamos lá, eu vou pedir para a Elaine me ajudar nisso daí, porque gente, eu montei a formação da Fairy Teacher, a ideia era a gente trabalhar a sala de aula, né? Era a questão da sala de aula, de você organizar, de você ter todo o planejamento. Então, por exemplo, quem dá aula de 2 a 6 anos tem o planejamento todo lá dentro da formação. Então, você sabe exatamente como ligar uma data comemorativa com o seu cronograma de aulas, mesmo que você dê aula uma vez na semana. E estava focado nisso, em metodologias, em atividades, em projetos, projeto leitura. Então, a formação, ela é uma especialização sua dentro do ensino de inglês para crianças, independente se você ensina inglês uma vez na semana ou em escola bilíngue. Então, material, né, Elaine, lá dentro, para a sala de aula, está recheado, né? Tem tudo. Você está fazendo uma pós e você sabe o que tem na pós e o que tem ali. E é muito prático. Eu tento trazer bastante a questão da prática, não é isso? Você acrescenta alguma coisa, Elaine, do que tem na plataforma, assim, na parte Para mim, de aula? totalmente, totalmente. E eu sempre assim, o que eu preciso tem ali, e assim, tem bastante, bem variado, né? Uhum. De assuntos, de tópicos, a abordagem bem fácil também. Sem contar os Bem, projetos, né? Igual achei, aconteceu do Women's Day, que a Thaís falou. Então, por exemplo, tem um projeto, você vai ter o projeto inteiro lá dentro. Ou seja, você tem a aula gravada te completo. explicando, você tem flashcards, você tem tudo, as atividades para imprimir. Então, isso é a formação. Só que aí a gente tem um módulo, Sheila, que é o módulo que a gente trata da sua carreira como teacher.
Porque não basta, né, segundo a minha opinião, e é uma opinião muito forte, que é o que aconteceu com a Elaine, que é o que eu pegava no pé. Não adianta você ficar preocupadas com a sala de aula lúdica, atividades não sei das quantas, e fazer, se o teu diretor não está vendo isso, se a sua coordenadora não está vendo isso, se os pais do aluno não estão vendo isso, se você não é reconhecida dentro da sala de aula. A Thaís falou um pouquinho aqui antes da Elaine entrar. É como se você fosse invisível. Por quê? As regentes, elas têm o grupo delas e a gente fica sozinho ali, transitando pela escola, e ninguém nem te percebe. Então, aí, nós entramos num módulo muito forte. Aliás, todas as minhas aulas eu tenho essa pegada, eu acabo falando sobre isso. E aí, por final, por consequência, é a sua questão financeira. É a sua questão financeira. Então, se você está numa escola hoje que não te paga tão bem assim, e pode acontecer por vários motivos, por questões até sua de amadurecimento seu profissional, né? Que você está ali, é o momento que você está ali, de você trabalhar isso, e como a Elaine fez, aí você seguir um direcionamento, você saber como que tem que ser sua aula, como que você tem que se exibir, como que você tem que ter a tua postura, né? A Thaís falou agora também, né, um pouco antes da Elaine, que ela trabalha para o prefeito, né, porque é escola da rede, ela tomou coragem e falou: "Gente, eu preciso de livro". Ponto. Ela não conseguiu para agora, mas ela já conseguiu já uma luz para o semestre que vem. Então é isso, é de postura, de como você se posiciona. A Elaine também teve isso. Sabe aquela coisa assim de você andar de cabeça baixa, do tipo: "Ai, eu não mereço. Ai, eu não sei se eu vou pedir, não sei das quantas". Não, é de você encher o peito, aproveitar aí semana do Dia das Mulheres, de você encher o peito e falar: "Filha, eu sei o que eu estou fazendo dentro da sala de aula, eu sei qual que é o melhor das crianças, e você, como escola, você quer ter um trabalho reconhecido? Então você precisa fazer isso, e quem é a especialista sou eu. Então, quando você coloca essa postura, aí você consegue oportunidades assim como a Elaine conseguiu, tá? Então, formação é isso, agora fluência é outra coisa. Deixa eu só ver o que você está colocando aqui. Vejo várias escolas pedindo professor bilíngue e vejo que meu inglês não vale muitos anos. Trabalha para o Estado, ganhando pouco e tem dinheiro para fazer conversação. Tá. E aí acaba ficando desanimada. Sim, Sheila, qualquer pessoa ficaria desanimada nisso. Então, vamos falar de duas coisas: questão do Estado e questão de você conquistar uma outra posição. Primeiro, antes de querer conseguir outra escola, e a Elaine sabe muito disso, antes de querer sair fazendo isso, você vai precisar fazer um trabalho interno. É você estar apta. Então, por exemplo, se você não tem inglês fluente, a gente precisa cuidar do seu inglês primeiro. Então, você precisa ter o inglês fluente. Na formação, você se especializar na faixa etária para que você ganhe confiança. Você consegue fazer isso em 6 meses, se você for muito, mas muito organizada, tá? Aí vai depender da sua carga horária que você tem no estado. Aí, quando você se enche disso, aí a tua própria autoestima muda a tua postura. Então, aí é na hora que você começa a conquistar outros lugares. Aí você vai procurar uma escola bilíngue. E aí você vai colocar na balança para ver se vale a pena você sair do estado ou não. Entendeu, Sheila? Primeiro, tudo é em você. Começa tudo em você. Só que se você não der um passo agora, se você não investe em como dar aula, eu não digo a dar aula direitinho, mas você ter o direcionamento do que é uma aula lúdica, de estratégias, de como fazer isso sem ficar com também muita coisa, muitos jogos sem sentido, né? Você colocar algumas coisas para fazer sentido para o aluno e para a escola, e fazer o seu inglês, aí você não consegue fazer essa trajetória, mas você vai ter que investir em você. E investir em você, você vai ter que abrir mão de 2 coisas: ter dinheiro, e você tem que ter curso para isso, e nem todos os cursos gratuitos você consegue fazer isso. Você até consegue? Consegue. Eu levei mais de 30 anos para chegar onde eu estou, né. Eu comecei em 94. 94 para agora dá quantos anos, gente? Nem sei quantos anos dá. Então foram muitos anos de muitos cursos,
de muito investimento em mim. 29 anos. Quanto? 39? 29, né? Quase 29? 30 anos. 29, quase Meu Deus, 30, são 30 anos. praticamente. Então, são 30 anos investindo em curso, né? Então, assim, se eu fosse É uma vida, né? se eu fosse contabilizar isso mesmo, já estou quase me aposentando. Se eu fosse contabilizar isso em cursos que eu fiz para trazer isso para vocês mastigado, porque o que eu dou na formação é um negócio mastigado. Eu já fiz, eu já passei por isso. Eu já tive escola de inglês. Então, assim, o que você encontra na formação é como se eu tivesse mesmo. Se você fosse um passarinho e eu fui lá, mastiguei tudo e estou entregando mastigado para você. Agora, referente à fluência. Referente à fluência, nós temos um programa que não está dentro da formação, que se chama Teachers Rumo à Fluência. Nesse programa Teachers Rumo à Fluência, você aprende como aprender inglês. Então, lá também eu te dou um shortcut, né? Te dou um caminho mais curto para você fazer isso. Para quem compra o Teachers Rumo à Fluência, Sheila, fora da formação, custa R$ 97. Agora, se você entrar na formação, você consegue esse curso por R$ 47. Veja se eu respondi para você. Então, formação, eu estou com dificuldade, inclusive, de colocar um... Formação é isso. Que todas as vezes que eu falo formação é isso, ela é muito mais. Ela é muito mais. Eu vou ter que pedir ajuda para as fairies me ajudar nisso. Porque ela te ajuda na sala de aula, ela te ajuda a planejar a sua vida pessoal, ela te ajuda a planejar a sua carreira, ela te ajuda a trabalhar o seu marketing pessoal. Então, é muito mais do que... Na verdade, ela te reconecta com você mesma, né, Val? Assim, eu falo por mim. Exatamente. Faz toda a diferença. Exatamente. Sheila, essa orientação de como chegar à fluência é lá no programa Teachers Rumo à Fluência, lá sim. Na formação, eu não é que eu não falo muito da fluência, é que na formação, a fluência é um pilar. Aí, para quem faz a consultoria individual comigo, tem algumas teachers que fizeram, né? Fala assim, não, Val, eu quero uma consultoria com você para eu saber como que eu chego na fluência mais rápido. Mas eu acho que dentro do curso Teachers com Fluência você já tem todo o passo a passo. Então, Elaine, para a gente falando aí, quem é a Elaine depois da Fairy Teacher? A Elaine, hoje em dia, é uma pessoa, assim, eu me sinto, assim, que eu superei muitas dificuldades, superei muitos obstáculos, é uma pessoa, assim, renovada, com a confiança, autoestima nas alturas. Eu não me sinto, assim, você falando da fluência, eu também tive uma certa dificuldade. Fiz também o curso, né? Está na formação. Está fazendo maravilhas também, sabe? Na minha rotina, tem me ajudado muito, porque eu procuro aplicar tudo que eu aprendo. Então, assim, a gente tem que ter essa disciplina também. Eu acho que isso é importante. Saber o que quer, né? A verdade, saber o que quer e aplicar, né? Fazer o passo a passo. É o que faz diferença. Senão, você só olha os outros conquistando e você Não, né? fica se questionando, mas você tem que fazer o que é preciso. Elaine, então, te perguntando o seguinte, Então, você trabalha no município ou no estado? E como que você conseguiu não, ser é uma rede fluente? particular. É rede É rede particular? particular de ensino, mas é a escola mais, assim, melhor conceituada da cidade que eu moro. Uhum. É, assim, muito renomada, então os profissionais que entram lá são realmente muito preparados, assim, um ambiente excelente de trabalhar. Legal. E a questão da fluência, a fluência, isso. eu estou no processo porque eu comecei com o inglês na minha adolescência, é uma paixão minha, sempre gostei, sempre me interessei, mas eu me dedicava de forma errada. Então, sempre procurei buscar, assim, eu sempre busquei fazer o melhor. E aí, para isso, você tem que... Procurei muita coisa, assim, que não deu certo,
mas tudo, aí eu entendi também que tudo dependia de mim, estava dentro de mim, a chave do Sim. o Aí, segredo, né, isso você da descobriu lá certo. no Teacher Rumo à Fluência ou você descobriu por você A mesmo? fluência. Foi lá no Teacher, Não, né? foi também, Foi lá, né? porque assim foi bem dentro do que a gente precisa fazer, E olha que né? interessante, né? A Elaine está ganhando o dobro ou mais do que ela ganhava e ela ainda não é fluente em inglês. Olha outra Não crença que o tô ainda, só pessoal tô tem. no processo. Olha, outra crença que o pessoal tem do tipo, o meu inglês não é perfeito, então eu não posso ganhar dinheiro. Não é verdade, porque trabalhar com criança, eu sempre falo isso, o inglês, ele é a ferramenta que você vai usar, mas trabalhar com criança é além da fluência. Muitas vezes eu já dispensei muitos professores fluentes, porque não tinham o dom de trabalhar com criança. Então, gente, ó, não é porque você não tem o inglês fluente que você não consegue boas posições. Porém, no entanto, entretanto, é o que a Elaine está colocando. Você tem que estar no processo, você tem que estar buscando, você tem que estar melhorando, né? Então, isso você também consegue junto com a nossa família, né? Porque na nossa família não é dentro da formação, É a mas é dentro. disciplina consciente, né? Exatamente. Aqui, meu sonho, mas essa escola não vê bilíngue, maioria em BH só pede bilíngue. É assim, Sheila, teve uma mudança agora na legislação. Escolas bilíngues pedem o seu nivelamento B1. O que é B1? É você ser intermediário, tá? Você não precisa ser o avançado. Então, você tem que ter no mínimo B1. Então, por exemplo, se a sua fluência está em A1, A2, que é um bem básico, você vai ter que correr atrás disso primeiro. Aí, você chegando em B1, você vai conseguir dar aulas na escola bilíngue. Agora, para você conseguir na escola bilíngue, é um processo, não é só a língua, entende? Não é só a língua. Porque pode acontecer de uma escola, você vai lá fazer a entrevista, ela pede lá para você o teu inglês fluente, C1. Aí você chega lá com inglês B1, mas você está apta a dar aula para a criança. Você não tenha dúvidas que ela vai te contratar, ao invés de contratar uma pessoa que seja C1 e não esteja apta para trabalhar com criança. Foi por isso que a gente abriu a formação Fairy Teacher. Porque você sai da escola de letras, de pedagogia, sem nenhuma preparação. Você não tem preparação para isso. E a formação Fairy Teacher veio para fazer isso. Agora, novamente, se você tem um nível A1, A2, você precisa, né, ter pelo menos intermediário. Isso precisa. Vê se deu para entender, Sheila. Mais alguma coisa, Elaine, enquanto a Sheila confirma aí? Que você queira dar recado? Relacionado a gente falando da questão da fluência, é isso aí mesmo, a questão que faz diferença, você saber que a gente falou bastante, né, que eu aprendi na questão do curso, né, Uhum. a questão do curso, um tópico lá, a gente comentando, que essa questão de como a gente, para ver se eu estou sendo clara, de como colocar as suas metas, tirar isso do papel, né? De Não que pode ser, forma colocar isso para poder destravar esse inglês, não pode ser né? Porque a aquele gente coloca muito negócio. isso na cabeça. Não pode ser deixa a vida me levar, né? E lá no Rumo à Fluência a gente Isso. fala Aí tem bastante que disso. isso, ele tem que tem um processo ali também que aí você tem que tudo depende da gente, né? Tudo está dentro da gente. Olha, Elaine, foi um prazer É isso aí. conversar com Então, você. Eu estou muito para orgulhosa. Já mim falei isso também. para você, né? Já falei para você, orgulho Eu demais muito agradecida. de ter você como Fairy. Depois você vai lá ver, tá no álbumzinho assim. Achei lindo o nosso álbum, porque realmente Fairy Teacher é isso, né? É a Fairy que sabe o que quer. E se não sabe o que quer,
ela sabe que ela quer uma vida melhor, que seja leveza dentro da sala de aula, seja ter uma carreira que ela ganhe mais dinheiro. Ela tem isso claro para ela. E ela tem consciência que, para isso, ela precisa investir nela. Né? Se ela não for investir nela, se ela ficar ali só dependendo das coisas acontecerem, vai acontecer? Pode até acontecer, mas vai demorar muito. Então, a formação Fairy Teacher vem para acelerar esse processo, e como acelera, né? Porque de agosto para cá, a gente vem fazendo aí milagres que eu mesmo fico ali boquiaberta com vocês, a capacidade de vocês, e vocês vão chegar mais longe ainda, com certeza. Então, gratidão aí por você dispor desse tempo para contar para a gente essa questão, né, de como foi todo o seu processo, essa questão também aí para ajudar a Leila na questão da fluência, né, Sheila, você precisa aí buscar essa sua fluência. Você precisa, né, buscar essa questão da fluência, mas só fluência também não vai adiantar para que você consiga ter sucesso. Certo? E essa questão aí, Sheila, de ganhar pouco, a Elaine já falou, né? Ela ganhava pouco, também trabalhava muito. Então, ó. Mas, assim, não existe. E assim, faz um esforço que vale a pena. É o melhor investimento. Olha, investir em você e eu estou colhendo os frutos. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Investe e colhe frutos. Gratidão, Elaine, pelo seu tempo, viu? Ó, super beijo. Agradeço. Sucesso, e a gente se vê lá dentro, lá da nossa comunidade. Meninas, quem está aqui assistindo, muito obrigada pela presença. Mais alguém tem alguma pergunta? Senão a gente está encerrando, mas você pode deixar sua pergunta aí no YouTube também, e aí a gente vai respondendo tanto sobre a formação Fairy Teacher, ou sobre as questões que a Thaís e a Elaine trouxeram hoje, tá bom? Super beijo, até o nosso próximo encontro.